Infosession do Programa de Performance e Controle de Gestão. Esta sessão tem como finalidade explicar quais os objetivos do programa e o seu funcionamento. Para tal, temos connosco a professora Helena Brices de Almeida e o professor Paulo Modesto Pardal. A professora Helena Brices de Almeida é administradora da Universidade Católica e é professora auxiliar convidada da Católica Lisbon, onde se licenciou em Gestão de Empresas, sendo regente das disciplinas de Contabilidade Financeira e Controle de Gestão na licenciatura. O professor Paulo Modesto Pardal é licenciado em Gestão de Empresas pela Universidade Católica, onde é professor auxiliar convidado. É consultor do Banco Mundial, é presidente do Grupo Eurogest, com atividade nos setores de consultadoria em gestão e formação profissional. Poderão colocar as vossas questões no Q&A, sendo que os professores terão todo o gosto em responder no final da apresentação. Passo então a palavra à professora Helena Brices de Almeida. Bom dia, já boa tarde, muito bem-vindos a esta sessão. Tem como objetivo, portanto, enquadrar, portanto, todo o nosso programa, e para tal eu começava por partilhar com vocês aqui a apresentação também que preparamos. Muito bem. Posição. Bem, eu penso que já todos conseguem seguir a nossa apresentação, e portanto nós fazíamos uma breve apresentação só para enquadrar a forma como todo o programa se vai desenvolver, o ambiente em que ele vai ter lugar, para depois, naturalmente, estamos disponíveis, tanto eu como o professor Paulo Pardal, que são os dois coordenadores do curso, tirar todas as dúvidas e todos os esclarecimentos adicionais que sintam que devam colocar. Numa primeira abordagem, portanto, nesta sessão informativa, dizer, portanto, que o nosso programa Performance e Controle de Gestão está em 2023 a lançar a sua 23ª edição. Ele já conta com mais de 21 anos de existência e já temos, portanto, mais de 5 centenas de profissionais que já participaram neste programa, e esta participação faz com que também se tenha criado, de facto, uma rede de pessoas, e esse é o nosso objetivo, uma rede de pessoas que ganhem, portanto, aprofundem competências para planear, portanto, para controlar e para avaliar a performance de unidades de negócio e áreas de responsabilidade nas suas organizações. O regime, portanto, é presencial, sempre de um regime com muita proximidade, portanto, proximidade entre todos os docentes que vão fazer parte, portanto, deste programa e todos os participantes, ao longo de 4 meses, em praticamente quase todas as nossas sextas-feiras e sábados de manhã estamos juntos, portanto, só tendo como objetivo nesses dias, só vamos pensar em avaliação nesses momentos, pelo menos, e eu acredito que depois vamos sentir curiosos para querer saber mais e mais e mais,
com toda a certeza no domínio da avaliação de performance e do controle estratégico de gestão. O que vos ia agora inicialmente falar? A quem se destina, vocês são destinatários, com certeza. Ele é um curso que foi desenhado para integrar executivos de todas as áreas funcionais da organização, empresas e outras instituições, dirigentes de topo de empresas e outras também instituições, empresários, empreendedores, controllers, naturalmente, porque desde que sintam ou tenham responsabilidade em áreas, portanto, de criação de valor e que queiram adquirir, aprofundar ou reforçar conhecimentos e competências nestes domínios do controle de gestão e da avaliação de performance, vocês são destinatários deste programa. Como é que o programa está desenvolvido? Que metodologia é que nós adotamos no mesmo? É um programa muito interativo. A seguir, portanto, a momentos de exposição, existe sempre do lado de todos os docentes a preocupação sempre em aplicar como é que se aplica aquilo que nós estamos a transmitir. E por isso mesmo nós partilhamos experiências, há grande parte, portanto, dos conteúdos programáticos são muitas vezes acompanhados, portanto, de situações reais, vividas pelos docentes e muitas vezes também vividas pelos restantes colegas, num ambiente de partilha, casos de estudo para ilustrar, portanto, algumas das exposições, e quando as situações reais ou os casos de estudo ainda não são suficientes, nós, ao longo do programa, em determinadas áreas, criamos, como nós dizemos, ficcionamos exercícios, criamos exercícios ficcionados, que têm sempre como objetivo, portanto, virem a ser utilizados, portanto, sempre na perspectiva aplicacional, virem sempre a ser utilizados para conseguir debater, portanto, e melhor explicar, portanto, o tema em análise. Daí, portanto, a sua orientação, como nós dizemos, eminentemente prática. Ele está todo como passar da estratégia à ação, como passar do activity-based costing à ação, isto nos vários domínios, como passar do planeamento à ação, como efetuar o controle, como reinventá-lo, sempre uma componente do como que está presente ao longo de toda a exposição. No fundo, portanto, tendo sempre como objetivo providenciar-vos sempre uma visão atualizada do contexto organizacional, do controlo, como também como é que o fazemos ou de que forma pretendemos fazê-lo, transmitindo, portanto, utilizando técnicas e metodologias que depois possam vir a ser utilizadas por vocês, possam conhecer as metodologias e as frameworks que vos permitam, portanto, vir a utilizá-las no vosso dia-a-dia. Também, portanto, desenvolver competências, desenvolver conhecimentos para concepção e dinamização dos modelos de avaliação de performance e controle estratégico de gestão, contribuindo para uma cultura, portanto, de rigor, que visamos e da excelência na gestão de empresas ou de outras instituições
das quais vocês venham, ou nas quais vocês estão integrados. Os principais temas passava o meu colega, o professor Paulo Pardal, que vos vai aqui, de uma forma aparentemente desorganizada, integrar tantos principais temas que nós vamos desenvolver. Eu vou tirar o som e pedir ao professor que vou... Muito bem. Muito obrigado, Helena. Os participantes, tradicionalmente com aqueles estatutos que a professora Helena Brice de Almeida referiu, e estabelecendo como objetivos aqueles que ela também focou e muito bem, devem estar predispostos na frequência e na participação neste curso, enfim, como se fossem experimentar uma viagem cujas principais paragens e apiadeiros, como se diz em linguagem ferroviária, são estes que aqui estão, que deixamos aqui cair um pouco desorganizadamente, mas de uma forma intencional. Vamos abordar temas como a estratégia, a necessidade num contexto acentuadamente marcado pela incerteza e pelo acréscimo de risco, como dinamizar metodologias de planeamento que possibilitem, na realidade, exercer o controle mais tarde e não reduzindo este meramente a uma tarefa de natureza administrativa, a um processo laborioso mais ou menos exaustivo de computação para cálculo de desvios, mas atribuir-lhe um potencial explicativo que depende, naturalmente, em certo controlo, da eficácia do processo de planeamento. Vamos falar de objetivos estratégicos nas organizações e do processo do seu estabelecimento. Será verdade que se definem objetivos? Será mentira? Os objetivos definem-se, impõem-se ou assumem-se? Disto decorre em larga medida todo um drive para os executivos, para as forças vivas da organização, no que concerne ao rigor a depor na metodologia de planeamento e, concomitantemente, a assegurar a qualidade do processo de controle na organização. A propósito de controle, impõe-se dizer naturalmente o que é o controle. E o que é o controle hoje em dia? O controle hoje em dia pode ter N definições possíveis. Há uma que eu prefiro privilegiadamente para desmontar uma ideia feita, um lugar comum que provavelmente habita as circunvoluções do vosso cérebro, que é o controle de gestão é hoje um poderosíssimo instrumento gerador de informação para melhoria e aperfeiçoamento na organização. Muito mais do que uma metodologia para suportar o processo de accountability. Muito mais que uma metodologia para identificar e para encaminhar a organização num processo de retribuição, seja ela positiva ou negativa, face à performance de cada indivíduo. O que é importante reter é que, na sua gênese, quando controlamos, ficamos a saber mais. E ficamos a saber mais para podermos fazer melhor. Essa é a essência do controle hoje em dia. Performance, o que é o conceito, o que é que se entende por performance e qual a sua diferença essencial relativamente a um conceito que nós damos como sinónimo, que é o conceito de desempenho. O problema da accountability, que já aqui foi falado. Duas questões absolutamente inovadoras no panorama da oferta de programas de controle de gestão no nosso país. Dois temas absolutamente inovadores são o tema dos incentivos e dos bónus e o tema da ética. Não há melhor instrumento para fomentar a motivação, para fomentar a mobilização das forças vivas da organização para o exercício do controle nas mesmas, que não uma tradição
neste caso, que é a problemática dos incentivos. Os incentivos que, todavia, têm que ser analisados detalhadamente e ser-lo-ão por um profissional reputadíssimo e altamente competente nesta área, a fim de que não tenham, como sei dizer-se, colateralidades indesejáveis. Controlo pressupõe avaliação. Avaliação é uma atividade subjetiva. Por muito que nós não o queiramos, temos que assumir, ab início, essa subjetividade. Se a avaliação é um processo de natureza subjetivo, então não há princípios, não há normas, não há convenções que regulem esse processo de avaliação. Em última análise, o árbitro é a ética. Okay? E com a conglomeração destes temas abordados detalhadamente, poderemos, com a sua aplicação prática no contexto organizacional ao qual pertencemos, poderemos qualificar, em caso de sucesso, a nossa organização como uma organização performance-driven. Ok? A estrutura do curso. O curso tem 82 horas, sendo que 1h30, 1 hora é para a sua abertura, meia hora é para o seu encerramento. Portanto, tem 80 horas e meia úteis de exposição. E, independentemente da estrutura dos conteúdos programáticos dos diversos módulos que os participantes terão facilidade em conferir através da brochura do programa, importa, se calhar, aglutiná-los de alguma forma para se dar, muitas vezes, aquilo que é, digamos, o fio condutor do curso, desde o primeiro módulo, desde o primeiro minuto do primeiro módulo até o último minuto do seu último módulo. Ok? E aí somos capazes de identificar 4 momentos do curso. E quando digo momentos, estou a dizer momentos enquanto conjuntos de módulos. Ok? Estou a dizer que o curso tem 5 blocos essenciais. Primeiro bloco, planear e controlar em tempos de incerteza. Este bloco ocupa-nos sensivelmente 10 horas e meia. O papel da informação de gestão para a tomada de decisão e para o controle de gestão. Este módulo ocupa-nos sensivelmente 25 horas. Os aspectos técnicos e comportamentais do controle. Isto fazendo uma breve retrospectiva histórica em relação à evolução dos modelos de controle, como é que eles têm vindo a evoluir do ponto de vista da sua metodologia, do ponto de vista dos seus processos e técnicas, mas nunca perdendo de vista a natureza comportamental do impacto da utilização desses processos, desses procedimentos, dessas técnicas. Finalmente, quando passarmos em revista os aspectos técnicos e comportamentais do controle, inevitavelmente somos colocados numa situação relativamente com alguma ansiedade, diria eu, porque chegamos muitas vezes à conclusão que a metodologia tradicional para o exercício do controle nos leva muitas vezes a situações em que, ok, nós conseguimos identificar grandezas, conseguimos calculá-las, conseguimos identificar a sua natureza, se são favoráveis ou desfavoráveis na perspectiva da performance da organização como um todo ou de algum dos seus órgãos constituintes, mas muitas vezes ficamos, ok, tudo bem, mas porquê é que isto aconteceu? A palavra porquê hoje em dia é uma palavra marcante no exercício do controle e é na resposta a todos os porquês que nos surgem, independentemente das metodologias utilizadas, que se suporta hoje em dia aquilo que chamamos o controle estratégico de gestão. Nessa busca afanosa pelos porquês, para darmos resposta às perguntas começadas por esta palavra, somos claramente remetidos para objetivos, para a avaliação do atingimento de objetivos aferidos por indicadores que não são estritamente financeiros. E este aspecto é fundamental porque ainda hoje há uma visão muito partilhada no tecido empresarial português de que o controle de gestão é uma sub-área da área financeira das organizações. Não é.
O controle de gestão é uma atividade transversal à organização que nem sequer apenas contempla indicadores e objetivos de natureza financeira. A estas duas temáticas, à primeira, os aspectos técnicos e comportamentais do controle, estão consignadas 11h30, à segunda, objetivos e indicadores para controle, 19 horas. Finalmente, naturalmente, depois de termos construído o edifício todo, ou melhor, depois de termos concebido, em termos intelectuais, este exercício, falta-nos identificar quais são os fatores críticos de sucesso para a sua aplicação prática. E a este tema muito importante vamos dedicar 14h30. Ok? Com aqueles temas, com esta estrutura, podemos identificar como fatores diferenciadores do PCG relativamente a outras ofertas de Executive Education existentes no nosso país, 5 aspectos fundamentais. Primeiro aspecto é claramente um curso cujo conteúdo nos faz perceber o controle de gestão já não ancorado à área financeira da organização, mas numa perspectiva estratégica ele próprio. Isto é, se as ações dão origem, por hipótese, a desvios, mas as ações resultam da implementação de políticas, as quais constituem a consubstanciação da estratégia nas diferentes áreas funcionais, no fundo, o que eu vou querer saber é o meu grau de desempenho na implementação dessa estratégia que me incumbe no meu espaço organizacional. Não meramente calcular valores para poder identificar incentivos, pela positiva ou pela negativa, mas fundamentalmente para avaliar a capacidade de execução estratégica da organização. Primeiro aspecto. O segundo aspecto diferenciador é uma inovação permanente do programa. O programa tem 23 edições ao longo de 21 anos, portanto já vamos com 2 edições, e o programa tem vindo sistematicamente, pela voluntariedade, pelo entusiasmo contínuo e constante dos seus diretores, tem vindo permanentemente a evoluir. Se fizer uma pesquisa histórica à estrutura dos programas do ano N para o ano N-1, para o ano N-2, para o ano N+1, ao longo destas 23 edições, chegarão à conclusão de facto que não há, nem nunca houve. Melhor, pode ter havido percepção uma vez ou outra, mas tendencialmente não há 2 PCGs iguais. Okay? As últimas inovações que fizemos no programa foi, por exemplo, a introdução de temas de vanguarda na área do digital, a transformação digital e o design thinking, e também a inclusão dos 2 temas que já referi há pouco, os incentivos e os bónus e a ética. Isto diz bem da atualidade com que pretendemos impregnar este programa, que é, sem sombra de dúvida, um caso de sucesso. O update sistemático de conteúdos leva-nos, constituindo outro fator diferenciador, decorre fundamentalmente de uma avaliação, autoavaliação que todos os docentes do curso patenteiam no sentido de, em função daquilo que foi a sua última prestação, verificar como melhorar a próxima. E nessa linha de raciocínios, há sempre também, independentemente do nome dos módulos, poder, de acordo com a inovação permanente do programa, não ser igual de edição para edição, o conteúdo do próprio módulo não é normalmente igual de edição para edição. Isto só é possível mediante o empenhamento e a dedicação de uma equipa docente incomparável. E eu tenho a plena consciência da utilização do adjetivo que estou a utilizar. Incomparável. Dos 11 docentes do programa, 10 deles exercem atividade profissional pelo menos há 25 anos. Isto é, 10 em 11 docentes
não são estritamente académicos. Têm experiência profissional relevante no mundo empresarial que os seus conhecem. Têm, num caso ou outro, podemos dizer que já tiveram, mas a maioria deles tem experiência profissional atual. Mais 9 desses mesmos 11 docentes são eles mesmos diretores de outros programas de Executive Education, o que garante, de alguma forma, a existência de uma preocupação permanente, de uma visão holística do programa e da sua contribuição para essa mesma visão, dado que não são meramente intervenientes num programa sem terem a experiência da necessidade de gestão de um programa de cabo a rabo, como se foi dizer-se. Isto só é possível, como disse, pelo empenho, pela dedicação dos docentes a esta causa, à causa PCG, e também, do ponto de vista dos participantes no programa, a aferição da sua disponibilidade e empatia para o esclarecimento de dúvidas, para a alimentação de partilhas, para a obtenção de consensos nas matérias mais controversas, por assim dizer, do programa. É isto que faz do PCG o orgulho, o nosso orgulho, enquanto diretores de programa, é isto que faz do PCG um programa único no panorama da oferta de formação executiva em Portugal. E tenho dito, testemunhos de alunos estão aí, só para a vossa informação, desde a natureza da escola, o reconhecimento da natureza da escola, até à superação de expectativas, passando pela qualidade e experiência do corpo docente, são aspectos comumente referidos pelos ex-participantes no programa. Muito bem. Só para referir, surgiram, portanto, algumas questões que, enquanto o professor ia falando, eu também fui respondendo, entre as quais, portanto, está se o curso foi desenvolvido para ser transmitido à distância. E a resposta, esta que já dei, portanto, logo ao participante que a colocou neste webinar, é para dizer, não, ele não foi, o regime é presencial, mas não quer dizer que num determinado conteúdo programático, se por qualquer razão não conseguirem estar presentes, mas podem assistir a esse conteúdo à distância, não venha a ser disponibilizado de facto o link para assistirem ao curso, a esse conteúdo à distância. Agora é o conteúdo do programa que está a decorrer em sala de aula, num ambiente preparado para o seu desenvolvimento. Não tem certamente a mesma qualidade nesse regime de poder assistir à distância, por qualquer razão não puderem assistir, que tem em sala de aula. Patrícia, não sei se ia... Já agora falar também nas outras questões, portanto, houve outro participante que colocou a questão se o programa tinha algum tipo de avaliação. Efetivamente não tem, é um programa sem avaliação formal associada, tem uma componente mais experiencial e de exercícios feitos em ambiente de sala. Uhum. E tínhamos também outra questão, qual a carga horária de estudo ou trabalhos necessária fora das aulas para tirar total partido do programa? É só dizer, o programa decorre eminentemente, de facto, em sala de aula. O que não quer dizer, portanto, que nós sempre com um intervalo de uma semana, nos tais até casos ficcionados, vos pedirmos dizer, leiam este caso antes de abordarmos os KPIs em processos. Isso acontece, mas é mais no sentido de vocês prepararem esse tempo e mais na leitura do que propriamente, isto de forma alguma, na sua resolução.
vai tudo decorrer em ambiente de sala de aula. Podem também depois existir um ou outro caso complementar, que nós damos esse caso e dizemos, tentem resolver este caso só para complementar e estarem certos de que ficaram a dominar esse determinado conteúdo, mas é opcional. Pois normalmente até nesses casos nós dizemos, olha, chegaram a esta solução, muito bem, chegou, não chegou, se não chegaram, o objetivo é estarmos disponíveis para vos ajudar a chegar lá. É nesse sentido que é as horas de estudo ou trabalhos fora das aulas. Aqui outra questão, qual o deadline para fazer a candidatura? Portanto, poderão fazer a candidatura até ao próximo dia 24 de março, através do preenchimento do formulário que se encontra disponível online. Temos aqui também outra questão. Para alunos que já participaram do curso em edições anteriores, é possível participar apenas nos módulos que não foram concluídos e qual o número de horas previstas? Sim, é possível, é possível efetivamente, basta para tal enviarem-me um e-mail nesse sentido e para depois tratarmos da formalização da presença nas aulas em questão. Uhum. Temos mais E não sei se o Cubi e André vai fazer alguma questão. Em todo o caso, poderão sempre remeter também as vossas questões por e-mail. Penso que não havendo mais questões nesta fase, damos então por finalizada esta InfoSession. Muito obrigada a todos pela vossa presença e até breve. Obrigado. Muito obrigada. Boa tarde e muito obrigada. E até breve.